Denise. Antes eu vou registrar aí que foi divulgado o PIB, nós vamos falar sobre isso, o PIB do terceiro trimestre, com uma variação mínima, viu, Tiago? 0,1%, PIBinho de novo, e em relação ao mesmo período do ano passado, o avanço foi de 1,4%. No acumulado em 4 trimestres, terminados no terceiro trimestre, agora de 2017, o PIB ainda registrou uma queda de 0,2%. Mas vamos falar sobre esses números com Carlos Langoni, que é ex-presidente do Banco Central. Doutor Langoni, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, não está muito diferente das projeções, mas é um crescimento ainda bem gradual da economia brasileira, não? Olha, é uma relativa estabilidade em termos de expansão na margem, mas de qualquer forma está consolidado um processo de retomada da economia brasileira que tem como característica uma retomada lenta e gradual. Agora, há alguns aspectos interessantes. Essa recuperação, mesmo lenta, ela é mais equilibrada, ela não depende tanto do setor agropecuária e das exportações como no primeiro trimestre. Ela está sendo mais bem distribuída entre os diferentes setores e já se nota o início de recuperação dos investimentos. Foi uma surpresa para mim verificar que a formação bruta de capital teve uma variação positiva, na realidade, foi a variação positiva na margem, mais expressiva do lado da demanda. Então, teve esse avanço na comparação com o trimestre anterior, foi de 1,6%. Formação bruta de capital fixo são os investimentos, né? Sobre o mesmo do ano passado ainda houve queda de 0,5% e em 4 trimestres 4,2%. É verdade. Então, na realidade, o que está acontecendo é um processo de reequilíbrio da economia brasileira. Primeiro, o primeiro impulso foi o setor agrícola com a super safra, depois acompanhado pelas exportações, que continuam tendo uma contribuição importante devido ao cenário externo muito favorável. Ao longo dos trimestres passados foi acompanhada por uma recuperação da indústria, inclusive dos serviços, que é muito importante em termos de geração de emprego. Do lado da demanda, a liderança é do consumo das famílias, beneficiada principalmente por um cenário de recuperação da renda real, da massa salarial e também uma lenta recuperação, mas acontecendo, do emprego. Mas agora ela vem sendo acompanhada com uma defasagem dos investimentos. Isso é essencial para os nossos ouvintes entenderem, porque o investimento é que vai assegurar a continuidade desse processo ao longo do próximo ano e dos próximos anos, né? A taxa de investimento ficou em 16,1% do PIB, melhorou a relação em comparação com o trimestre anterior, que estava em 15,5%, se eu não me engano, mas 16,1% é muito baixo ainda. Não, é muito baixo, né? E aí, aquela questão do copo cheio e do copo vazio. Como é muito baixo, há muito espaço ainda para o investimento voltar a expandir-se, né? No início do ciclo de recuperação como esse, é natural que o investimento cresça pouco, porque há muita margem de capacidade de seu ordem, então as empresas transferem as suas decisões de novos equipamentos e de ampliação de capacidade para uma segunda etapa, mas de qualquer maneira, essa retomada de investimento está sendo principalmente concentrada na área de infraestrutura, e isso é muito bom porque gera externalidades para todo o setor produtivo, ganhos de eficiência, ganhos de produtividade, com essa onda de concessões e privatizações. Então, eu acho que há uma recuperação interessante, ainda que seja lenta. Houve recuperação também do consumo. Agora eu queria saber se, com base nesses dados, a gente pode continuar contando com o crescimento, como o mercado prevê, em torno de 0,73% para o fechamento do ano, agora 2017. Olha, essa precisão de 0,73... Alguma coisa perto disso, vai ser por aí mesmo? É um pouco difícil, mas eu digo o seguinte, certamente vai ficar entre 0,5 e 1. Portanto, o que o mercado está apostando é alguma coisa aí nessa faixa intermediária. É um crescimento ainda subpotencial, mas é muito importante. A recessão acabou. Nós deixamos para trás aqueles anos difíceis de queda acentuada da atividade, acompanhada inclusive de aceleração da inflação, de aumento brutal do desemprego. Tudo isso é página virada. A grande discussão e o grande desafio é como será o ritmo dessa retomada, se ela será ou não sustentada ao longo, principalmente do próximo ano, que é um ano eleitoral, onde a componente política volta a ter predominância
formação das expectativas. Doutor Langoni, bom dia, Marco Antônio Villa. Deixa eu perguntar para o senhor o seguinte, uma dúvida. As contas públicas vão muito mal, as contas externas não, por quem? Pois isso é muito interessante, Marco Antônio. Há uma simetria entre o ajuste externo bem sucedido e as dificuldades no ajuste interno. Por quê? Porque o ajuste externo ele é feito basicamente pelas forças de mercado. Ele depende do comportamento da economia mundial, que vem numa retomada muito interessante, uma expansão sincronizada, como acabou de mostrar o Banco Mundial. Inclusive, o comércio mundial vem crescendo mais do que o PIB mundial. O preço dos commodities estabilizou. E, no caso brasileiro, como nós temos o câmbio flutuante, houve na primeira fase depreciação do câmbio, isso criou condições das exportações brasileiras se tornarem mais competitivas e, portanto, o ajuste foi todo feito quase de forma automática, de forma endógena. Ou seja, nós não precisamos de negociação política para fazer o ajuste externo. E precisamos, sim, dependemos de negociações políticas para combater o déficit das contas públicas, para reduzir o déficit fiscal. Agora, doutor Langoni, e o ano que vem, como fica diante dessas incertezas exatamente em relação às contas internas, às contas do setor público, agora que já se vê muito pouca condição de o governo levar adiante a reforma da Previdência neste ano, pelo menos o ano que vem tem eleições? Pois existem duas ameaças, né? A primeira ameaça é externa. Esse ambiente muito favorável da economia mundial, com juros muito baixos, com a economia mundial crescendo, sem inflação, pode sim ser interrompido, principalmente com a aprovação da nova política fiscal dos Estados Unidos, que vai gerar um déficit adicional de expansão fiscal naquele país e que pode levar o Fed, já sob nova direção, a acelerar o ritmo de elevação das taxas de juros nos Estados Unidos, que tem impacto global. Vai levar a uma valorização do dólar em termos globais, inclusive com impacto sobre as economias emergentes, inclusive em particular sobre o Brasil. Portanto, esse é um cenário que a gente tem que ficar muito atento. Ele pode ocorrer ao longo do ano que vem e quebrar essa paz, essa tranquilidade do cenário externo e tornar mais difícil o processo de recuperação da economia brasileira. O outro é interno, esse que você mencionou. Nós estamos, de fato, numa situação ainda muito precária das contas públicas. Os dados mais recentes mostram aumento no déficit nominal, está chegando próximo de 10%. A relação dívida bruta-PIB não para de crescer. É uma situação insustentável. Não pode ser resolvida apenas pelo teto dos gastos públicos. O relatório do Banco Mundial sobre o setor público brasileiro é devastador. Mostra uma quantidade enorme de ineficiências alocativas, de efeitos distributivos regressivos. Portanto, há toda uma agenda de reforma interna na área fiscal que precisa ser implementada. A grande questão é a seguinte: como as expectativas vão se comportar à medida que nós entramos no período eleitoral e onde o debate da campanha se torna mais tenso, mais intenso e, evidentemente, vão se desenhando os cenários de continuidade dessa política, reforço, aprofundamento, né? Inclusive com novas reformas, como que eu chamo a reforma esquecida, que seria a abertura da economia brasileira, que é importantíssima, a reforma tributária e a consolidação do ajuste fiscal, ou o risco de uma recaída populista. Isso vai dominar as expectativas ao longo de 2018. Nós conversamos com Carlos Langoni, ex-presidente do Banco Central. Doutor Langoni, muito obrigada, um bom dia. Bom dia a todos, obrigado a vocês.